Irmãos, hoje nós continuamos a nossa série do Antigo Testamento, em especial no livro de Abacuque. Na semana passada nós falamos sobre Abacuque capítulo 1 e hoje nós daremos a continuidade a este livro, lendo o capítulo 2. Nós leremos o versículo 1 ao 4 e aí depois o versículo 14 e o versículo 20 neste capítulo aqui. Nós leremos então os primeiros 4 versículos e depois esses outros 2 isoladamente. A palavra do Senhor nos diz assim: subirei até a minha torre de vigia e ficarei de guarda. Ali esperarei para ver o que ele diz. Que resposta dará a minha queixa? Então o Senhor me disse: escreva minha resposta em tábuas para que se possa ler depressa e com clareza. Esta é uma visão do futuro. Descreve o fim e tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá. Não se atrasará. Olhe para os arrogantes, os perversos que confiam em si mesmos, os perversos que em si mesmos confiam. O justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. Agora o versículo 14. Pois assim como as águas enchem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. E o versículo 20. O Senhor, porém, está em seu santo templo, toda a terra cale-se diante dele. Antes de expormos o que esse texto está falando, eu preciso lembrá-los do contexto e daquilo que nós vimos na última semana, na primeira mensagem do livro de Abacuque. Abacuque é um profeta diferente de outros. Abacuque não está falando necessariamente a palavra de Deus para o povo, mas Abacuque está conversando com o próprio Deus em oração. Abacuque está trazendo conflitos existenciais que ele tem por ver tanta opressão, por ter tanta violência, e ele questiona Deus sobre isso. Ele questiona Deus, como Deus permite que essas coisas aconteçam, tanto sofrimento, tanta injustiça, tanta violência, tanta opressão. E Abacuque está inconformado, questionando a Deus. Ele não está falando diretamente ao povo, e sim está falando com Deus aqui, o que torna o livro de Abacuque bem singular dentre os profetas. Abacuque não está apenas notando que ele vive dias ruins, dias maus. Abacuque vai além disso. E até é difícil lermos o primeiro capítulo de Abacuque, porque Abacuque ele fala coisas que talvez eu e você não teríamos coragem. Ele diz: Deus, eu não estou vendo só dias maus, eu não estou vendo o Senhor agir. O Senhor não vem salvar, o Senhor não ouve, o Senhor é indiferente. Em nenhum momento Deus aparece aqui dizendo: Abacuque, fica quieto, olha com quem você está falando. Na verdade, tem várias orações desse mesmo tipo na Bíblia, e Deus nunca aparece nos restringindo, porque Deus sabe o que vai no nosso coração em momentos de dificuldade, em momentos de crise, em momentos de dúvida. E como Deus sabe o nosso coração, não adianta a gente rechear as nossas orações com palavras bonitas, porque Deus sabe o que está no nosso coração. E Deus não está restringindo Abacuque de colocar as suas dúvidas aqui, muito pelo contrário, Deus está lidando com elas. E no capítulo 1, depois de Abacuque pela primeira vez colocar as suas questões para Deus, Deus aparece e responde para Abacuque, dizendo: Abacuque, eu vou dizer para você, eu vou dar uma resposta para você, mas eu já adianto, você não vai entender. Vocês não vão entender, vocês não têm condição de entender o que eu vou fazer. E aí Deus responde dizendo que ele enviaria a Babilônia, uma nação muito pior do que Israel, muito mais opressora, muito mais injusta, muito mais sanguinária. Então eles destruiriam essa nação, destruiria Jerusalém e levaria o povo cativo para a Babilônia. Abacuque diz: realmente não faz nenhum sentido. O Senhor chama isso de resposta? Eu estou reclamando por ver muita opressão e violência, e o Senhor manda ainda mais? Essa é a resposta que o Senhor dá? Deus falou: eu sabia que você não ia entender, eu sabia que você não tinha capacidade de entender os meus planos. E aí então entra Abacuque de novo e começa a lidar com essa resposta de Deus. E então no capítulo 2, que nós lemos, então Deus aparece e mais uma vez responde para Abacuque, na continuação desse diálogo. E aí
o tema central aqui do capítulo 2, iniciado por esses primeiros 4 versículos, é que Abacuque precisava aprender a esperar no Senhor. E esse é o tema que eu quero dar a essa mensagem: esperar no Senhor. Eu sei que esperar no Senhor é uma expressão muito clichê, né? Muito usada, principalmente em alguns contextos em que nós passamos, em que a gente diz: olha, espere no Senhor. Talvez alguma situação de doença, alguma situação de desemprego, alguma situação em que alguém está procurando o seu marido ou a sua esposa, ou esperando algo que está demorando para acontecer. Obrigado. Nós constantemente dizemos: a gente tem que esperar no Senhor. Às vezes a gente fala isso mais pelo costume, sem mesmo entendermos o que de fato isso significa na prática. O que esperar no Senhor se parece na prática. E é isso que eu queria falar essa noite, trazendo algumas dicas que esse texto nos dá de como se parece, do que significa esperar no Senhor, que é exatamente o que Abacuque estava aprendendo a fazer na sua época. Em primeiro lugar, o texto nos adverte, nos dá um indício de que esperar no Senhor implica paciência. Eu sei que é meio óbvio, mas nem sempre na prática é tão óbvio assim. O versículo 3 diz, Deus aparece falando para Abacuque: essa é uma visão do futuro, ela descreve o fim e tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá, não se atrasará. Então, eu não li a continuação do versículo 4 em diante, mas basicamente o que o texto está falando é Deus fazendo promessas do que aconteceria, e mais precisamente falando sobre quem eram os perversos, quem eram os inimigos, né? Quem eram os, que diz no versículo 4, os que confiam em si mesmos, os arrogantes. Mas aqui ele está falando: olha, é isso que eu vou fazer, e o que eu estou falando agora vai se cumprir, mas até lá, se parecer para você, Abacuque, que as coisas estão demorando para acontecer, porque você acabou de dizer que eu sou indiferente, você acabou de dizer que você não vê eu agindo, que eu não ouço, que eu não estou fazendo nada, que eu não venho salvar. Abacuque, pode continuar falando comigo, mas Abacuque, tenha paciência. Se as coisas demorarem para acontecer, espere com paciência. Irmãos, eu até nem precisaria explicar o que significa esperar com paciência, mas deixa eu dar alguns indícios práticos aqui. Esperar, por exemplo, com paciência é não desistir quando a fila está grande. Porque se você sai da fila quando ela está grande, porque está demorando muito, a hora que chegar a sua vez, você não está lá para ser atendido. Esperar com paciência significa permanecer na fila, mesmo que demore. Esperar com paciência é não se desesperar quando a sua vez ainda não chegou, ou quando as coisas que você está pedindo ainda não aconteceram, quando a resposta demora. Esperar com paciência significa permanecer. E não tem como a gente não lembrar, por exemplo, num contexto deste de oração, e Deus falando espere com paciência, da parábola que Jesus conta lá em Lucas 18, da viúva incessante. Lembra dessa história? A viúva incessante, nessa parábola, chega para um juiz mau, iníquo, que o texto diz que não respeitava homem algum e não temia a Deus, e essa viúva incessante, vez após vez, ia até aquele homem pedindo para que justiça fosse feita na sua causa. O homem, porque não temia a Deus nem respeitava ninguém, decidiu não atendê-la, mas até um ponto essa mulher se tornou tão insistente e tão perseverante, com tanta paciência, permaneceu diante das portas daquele que não queria atendê-la, que aquele homem por fim resolveu atendê-la pela sua persistência. E aí Jesus olha para os seus discípulos e diz: Deus não é como esse juiz iníquo, porque esse juiz não escolheu a viúva para estar na sua porta, mas Deus escolheu vocês para clamarem dia e noite diante dos seus portais de graça. Deus não é um juiz mau, Deus tem prazer em nos atender, e Ele fará isso depressa. E depressa aqui não significa de acordo com o nosso tempo,
mas de acordo com o tempo daquele que nunca chega atrasado, daquele que está acima do tempo. E então Jesus diz isso, mostrando para eles que eles deveriam perseverar na oração, eles deveriam ter paciência, eles não deveriam ser como meninos levados que batem na porta e antes mesmo que alguém atenda, ele já correu. Ou como acontece com muita frequência aqui na igreja, de alguém toca a campainha de madrugada e até eu chegar lá a pessoa já não está mais lá. Deus fala que nós precisamos ter paciência, que precisamos perseverar, que é o que está implícito aqui na paciência. Abacuque, continue orando, continue esperando, continue me buscando diante das dúvidas, diante das ansiedades, diante da inquietação, diante da dificuldade de ver tanta opressão, tanta maldade. Tenha paciência. Se as coisas parecem demoradas, se as coisas parecem não estar chegando, tenha paciência, como aquela viúva em Lucas 18. Continue diante dos portais da graça. Em primeiro lugar, então, esperar no Senhor, embora seja meio óbvio, significa esperar com paciência, não como alguém que sai do seu posto. Somado a isso, e um ponto quase bem parecido, há um indício no texto de que esperar no Senhor não exige apenas paciência, mas exija obediência. E por que isso? Quando no versículo 1, o texto nos fala que Abacuque subiu até a torre de vigia e ficou de guarda, dependendo da versão que você tem aí, o texto fala sentinela. Então, a imagem aqui é que Abacuque subiu no alto de uma torre e estava de guarda do sentinela, esperando que Deus respondesse, esperando que salvação viesse do horizonte. Essa é a imagem. E essa imagem é muito rica para nós. Inclusive, no final do versículo 1, Abacuque diz: ali no posto de guarda, enquanto sentinela, eu esperarei para ver o que Deus diz, a resposta que Ele vai me dar. E por que eu acho que essa imagem é muito preciosa? Porque se você é um sentinela, naquelas cidades antigas que ficavam no alto de uma torre, olhando a situação, olhando para ver se um inimigo chegava, olhando quando você estava cercado, olhando para se povos, parceiros vinham em sua ajuda, isso aparecia no horizonte, por isso ele tinha que ficar no seu posto. E se você é um sentinela, não importa se você está se sentindo mal, não importa se você está com sono, não importa se você está entediado na sua função, não importa se você está vivendo circunstância X ou Y, se você tem problemas em casa ou não, um sentinela não pode abandonar o seu posto. Essa é a imagem que Abacuque está nos convidando a enxergar o que ele está fazendo. Abacuque está com um problema com Deus, sério. Abacuque está dizendo: Deus não ouve, Deus não vem salvar, Deus é indiferente. Mas ao invés de Abacuque usar esses argumentos para falar: ok, Deus, eu estou fora, para mim já deu, Abacuque está dizendo: eu vou ficar plantado aqui, enquanto sentinela, enquanto guarda nessa torre, eu vou ficar plantado até o Senhor aparecer e me responder. Em outras palavras, Abacuque está dizendo: eu vou continuar obediente, porque essa é a minha função. Enquanto profeta de Deus, eu preciso esperar a resposta do Senhor, diante das minhas inquietações, diante dos problemas. Eu vou ficar aqui esperando, obedientemente. Eu não vou desistir, eu não vou abandonar o meu posto. Você não pode abandonar o seu posto, porque enquanto a imagem da sentinela, se a sentinela abandonar o seu posto por qualquer momento que seja, pode ser exatamente nesse momento que o inimigo chega, ninguém vê, ninguém alerta os soldados, e então o inimigo toma a cidade. Abandonar o seu posto, um sentinela, significa que a cidade inteira pode ser destruída. Essa é a imagem que Abacuque está nos convidando a perceber. E Abacuque está mostrando que mesmo cansado, mesmo lidando com frustrações, mesmo sem entender uma série de coisas, ele não abandona o seu posto.
o seu posto. Importa que nós cumpramos o nosso dever. E Abacuque, mesmo lutando com Deus, está obedecendo, está permanecendo no seu posto. Agora, o que significa isso para nós, na prática? Irmão, você pode estar cansado hoje. Eu não sei qual é o tempo difícil que você tem vivido, a nível pessoal, a nível cultural, social. Talvez você não esteja vivendo um momento difícil, um dia mau hoje, nesse período, mas talvez em algum momento por vir você talvez passe por um momento assim. Você pode estar cansado, você pode estar sentindo que Deus está ausente, você pode estar pensando que não está tirando nada absolutamente da sua caminhada cristã. Parece que a sua caminhada cristã faz pouco sentido. Parece que você está experimentando decepção após decepção. Você parece que as suas orações não estão tendo nenhum benefício visível na sua caminhada cristã. Parece que as suas orações mal são respondidas ou mal são ouvidas, como Abacuque estava se sentindo no começo do capítulo 1. Mas o ponto é, você não pode abandonar o seu posto. Você não pode desistir. Você não pode deixar de obedecer, como a parábola de Lucas 18 fala: esteja diante dos portais da graça, clamando dia e noite. Uma das coisas que esperar no Senhor significa é que mesmo quando você não sente vontade, você continua fazendo o que deve fazer. Irmãos, não é incomum que alguém chegue para mim no gabinete pastoral e diga: pastor, é que eu estou sem vontade. Estou sem vontade de permanecer no meu casamento, eu estou sem vontade de ler, eu estou sem vontade de orar, eu estou sem vontade de ir para a igreja. Pastor, eu não tenho vontade. Em outras palavras, a pessoa está dizendo: eu estou abandonando o meu posto porque eu acho que existe alguma boa razão. Parece que eu não estou tirando muito proveito dos cultos, pastor. Parece que Deus não está falando comigo, as mensagens não falam comigo, as orações, a leitura bíblica, o meu casamento, o meu trabalho. Por um lado, muitas vezes acontece que Deus parece ausente em tempos maus, difíceis, mas por outro lado, nós não podemos deixar de fazer aquilo que nós devemos fazer. Não podemos deixar de orar, ler a Bíblia, participar dos cultos, ir ao pequeno grupo, servir as pessoas. E são coisas que comumente nós fazemos quando estamos em dias maus. E nós queremos usar essas coisas como justificativas para não fazer o que nós devemos fazer. Pastor, mas você não sabe o que eu tenho passado. Está sendo angustiante a minha vida, então por isso eu deixo de ir para a igreja, por isso eu deixo de orar, por isso eu abandono o meu posto. Mas, irmãos, pense comigo num sentinela, naquela época, que abandonou o seu posto, porque afinal de contas ele diz: olha, faz meses que eu estou aqui e nenhum inimigo aparece. Eu olho para o horizonte e não passa nenhum animal. Qual o problema de eu sair? Qual o problema de eu abandonar o meu posto? Nada está acontecendo. Ou eu estou entediado aqui, ou esse cargo já não mais me agrada como me agradou, parece que não está mais alinhado aos meus interesses. Eu não estou tirando nenhum proveito de estar aqui, então eu vou abandonar. E aí nesse tempo o inimigo chega, e aí esse sentinela agora vai ser julgado pelo tribunal do exército local. E então aquele homem é questionado: por que você saiu do seu posto? Ele diz: porque, eu não estava tirando nada de proveito, estava meio entediado, ninguém estava meio monótono, ninguém estava aparecendo mesmo. Você acha que aquele juiz vai olhar e falar assim: tá bom, não faz sentido? Não, aquele homem vai ser punido duramente por abandonar o seu posto. Uma vez alguém escreveu para o pastor e compositor John Newton a seguinte carta: pastor, eu não estou recebendo nada da oração. Parece que não tem nenhum benefício na minha vida espiritual a oração. Por que continuar orando?
E aí John Newton respondeu na seguinte carta: olha, eu posso lhe dizer que você não vai receber nada de não orar. Se você não recebe nada de tentar todos os dias ir ao trono da graça, eu posso te assegurar absolutamente que você não vai receber nada ficando longe dela. E ele diz: continue, apenas continue, não abandone o seu posto. Esperar no Senhor significa fazer aquilo que eu devo fazer. Significa estar de maneira obediente na função para a qual eu sou chamado. As disciplinas espirituais nas quais eu sou obrigado a manter. Mas isso não tem a ver só com fazer aquilo que eu devo fazer, mas também ficar no poço significa que eu deixo de fazer aquilo que eu não devo fazer. Alguém permanecer no poço significa que eu não vou buscar alívio momentâneo em qualquer outro lugar. Mas eu estou entediado aqui, então deixa eu procurar algum tipo de alívio fora do meu posto. E eu estou dizendo isso porque também é uma prática que costumamos fazer. Quando estamos estressados, quando estamos em situações que nós não entendemos, facilmente nós nos justificamos em buscar alívio no sexo, no dinheiro, na comida exagerada, no álcool ou em qualquer outro prazer momentâneo. Isso significa não permanecer no posto. E é uma tentação muito grande de nós buscarmos alívio, que pode trazer uma certa euforia por um instante, mas depois isso vem um peso ainda maior. Irmãos, eu estou dizendo isso porque não são poucos os casos de pessoas que estão angustiadas por alguma situação e em tempos maus, e ao invés de permanecerem no seu posto em obediência, esperando no Senhor, elas buscam alívio em outros lugares que apenas pioram a situação que elas já estavam vivendo. Isso é muito comum. Esperar no Senhor é continuar firme, não importam as circunstâncias, é simplesmente fazer o que deve ser feito, é dar o próximo passo, é seguir adiante em obediência ao Senhor. Senhor, eu não entendo nem mais por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, mas eu sei que esse é o meu dever e eu vou continuar. E enquanto eu continuo com paciência, eu espero no Senhor, porque se eu não estou tirando nada de continuar aqui, eu tirarei menos ainda de abandonar o meu posto. Mas em terceiro lugar, o texto nos chama a esperar com humildade. E o versículo 20 particularmente nos lembra disso, quando no final do capítulo o Senhor diz: o Senhor, porém, está em seu santo templo, toda a terra cale-se diante dele. O Senhor está no seu santo templo, e isso Abacuque precisava lembrar. Abacuque estava questionando a indiferença de Deus, Abacuque estava questionando se Deus estava escutando ou não, se ele viria salvar ou não, se ele estava no controle ou não. E Deus agora, a segunda vez, respondendo para Abacuque, diz: Abacuque, lembre-se de uma coisa, o Senhor está em seu santo templo. Deus está no seu lugar de controle, Deus está vendo, Deus está agindo, ainda que não pareça. Deus está em seu santo templo e, portanto, se Ele está no seu lugar de controle, então toda a terra cale-se diante dele. E aqui o ponto não é restringir a oração de Abacuque, não é isso que Deus está fazendo. Deus inclusive está falando dos perversos aqui. Mas o ponto aqui que nos ensina é que esperar no Senhor significa esperar com humildade. Significa confiar que Deus está sentado no seu trono, e toda a terra cala-se diante de Deus. Nós não estamos no controle, nós não sabemos o que é melhor para a nossa vida, e esse é o ponto. Nós temos tanta dificuldade de esperar no Senhor, porque eu e você constantemente achamos que sabemos mais do que Deus. Achamos que em tais situações, aquilo que nós dizemos para Deus seria o melhor, e nós confiamos nisso. Isso é falta de humildade. Deus está dizendo: o Senhor está no seu santo templo, toda a terra cale-se diante dele. Reconheça, em outras palavras, que você não sabe tudo. Reconheça a sua pretensa onisciência.
Eu já disse uma vez aqui, mas algo que eu indico muito para que todos nós começamos o nosso dia orando é: Deus, me lembra hoje que embora eu ache que eu estou no controle da minha vida, eu não estou, mas o Senhor está. Deus, me lembra hoje que embora eu ache que eu saiba o que é melhor para a minha vida, eu não sei, mas o Senhor sabe. E Deus, me lembra hoje também que embora eu me ame muito, o Senhor me ama ainda mais. 3 coisas: poder de Deus, onisciência de Deus e amor de Deus. Soberania, sabedoria e amor. 3 coisas que eu preciso lembrar todo dia. Deus, me lembra que eu não estou no controle, mas o Senhor está. O Senhor está no seu santo templo. Deus, me lembra que o Senhor sabe o que está fazendo e eu não, porque o Senhor está no seu santo templo. E me lembra que o Senhor me ama mais do que eu me amo, então eu sei que as coisas que o Senhor está fazendo cooperam para o meu bem, embora seja difícil explicar, embora seja difícil enxergar, mas eu sei que eu posso confiar. Esperar no Senhor exige também humildade, exige paciência, exige obediência, exige humildade, mas também exige perspectiva. E o que eu quero dizer com perspectiva? Eu sou uma pessoa alta? Depende. Se você estiver me comparando com o Claudião, com Marcos Alexandre, de jeito nenhum. E aqui eu não vou citar ninguém, né, porque a pessoa pode se sentir ofendida, mas qualquer outra pessoa, talvez uma criança, eu já sou uma pessoa grande. Mas como assim? Por uma questão de perspectiva. O dólar está caro? É sempre a pergunta que as pessoas se fazem. Depende. Se eu olhar para daqui a alguns anos, pode ser que o dólar esteja muito barato e talvez eu deva comprar. Mas se eu olhar para o passado, o dólar está caro. Então tudo é uma questão de perspectiva. E você é rico ou pobre? Depende de quem está perguntando. Eu estou me comparando com quem? E onde estou querendo chegar? O versículo 14 fala que assim como as águas enchem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Por que Deus está falando isso para Abacuque? Porque Deus quer que Abacuque veja a sua situação com perspectiva. Ele quer colocar uma coisa do lado da outra. Ele quer fazer exatamente o que Paulo faz lá em Romanos capítulo 8, versículo 18, quando ele diz: considero que o sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Deus nos revelará mais tarde. O que Paulo está fazendo aqui? Ele está colocando o sofrimento em perspectiva. Irmãos, uma tentação que a gente tem muito grande em dias maus é ficarmos tão focados na angústia, no sofrimento, nas dúvidas, na injustiça, na opressão, na violência, nos conflitos. E a gente fica tão focado nisso que a gente perde perspectiva, que tudo fica cinzento, que tudo fica ruim, que tudo é mal, porque perdemos a perspectiva. Mas quando Deus nos lembra que assim como as águas enchem os mares, a terra se encherá do mesmo jeito da glória do Senhor. Quando colocado em perspectiva, não há outra opção que não dizer como Paulo: considero que o sofrimento agora não é nada, comparado com tanta glória que há de ser revelado no futuro. Ou seja, o sofrimento do presente está produzindo um eterno peso de glória, e quando comparado, qual é o tamanho que o sofrimento tem? E aqui, irmãos, de maneira nenhuma, nem Paulo, nem Deus está diminuindo o nosso sofrimento, mas Ele está nos convidando a olhá-lo com perspectiva. É meditar naquilo que nós temos em Jesus, porque é isso que Paulo está dizendo, com a glória que se revelará mais tarde. A redenção que Cristo Jesus comprou para nós, ela relativiza o peso do presente. Ela relativiza. Meditar na redenção em Cristo, até que a esperança eterna relativize o peso do presente. Isso é esperar com perspectiva. Portanto, esperar em Deus significa que eu espero com paciência.
Esperar em Deus significa que eu espero com obediência. Esperar em Deus significa que eu espero com humildade, porque o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Esperar no Senhor com perspectiva, porque afinal de contas haverá um dia que o conhecimento da glória do Senhor encherá este mundo como as águas cobrem os mares. Mas por último, e talvez o versículo chave aqui de Abacuque seja o versículo 4, quando Deus diz para Abacuque: olhe para os arrogantes, Abacuque. E ele vai falar a partir do versículo 5 até o final do capítulo sobre esses arrogantes. E ele diz: os perversos, que são os arrogantes, que em si mesmos confiam. Essa é a característica do arrogante, é aquele que confia em si mesmo, ok? Aquele que confia em si mesmo. Então, só um parênteses aqui, né? Às vezes as pessoas chegam e falam assim: ah, mas você não confia em mim? Porque eu confiaria. A Bíblia diz que eu não posso confiar nem em mim mesmo. Aquele que confia em si mesmo é o arrogante. Eu não confio em você nem em mim. Mas por que Deus está falando isso? O que isso tem a ver com o contexto do diálogo entre ele e Abacuque? Porque ele vai fazer um contraste aqui. Ele vai dizer: o justo, o injusto, o perverso, o arrogante, ele confia em si mesmo, mas o justo, ele confia no Senhor. Eu sei que na versão que nós lemos, traduziu a expressão no hebraico como o justo viverá por sua fidelidade. Eu sinceramente acho que, embora essa seja uma opção de tradução válida, eu não acho que é a melhor tradução. Por exemplo, Paulo e o autor de Hebreus citam esse mesmo texto de Abacuque nas suas cartas, falando que o justo viverá por sua fé, no sentido de confiança. E essa confiança, no contexto em que é citado em Hebreus e na carta de Paulo aos Romanos, tem a ver com crer na justiça que é trazida pela fé no Evangelho. Bom, então o justo não é aquele que pratica obras de justiça, mas o justo é aquele que confia no único justo, Jesus Cristo, que transferiu a sua justiça para nós e pegou o nosso pecado e carregou sobre si. Esse é o justo. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque, percebam por que eu estou dizendo que o contexto favorece a tradução de que o justo viverá por sua confiança em Deus e não por sua fidelidade. Você percebe a diferença de uma opção e outra? Uma coisa é dizer: o justo vai viver pela sua lealdade, pela sua fidelidade, pela sua prática, pela sua conduta de alguém leal a Deus. Outra coisa é dizer que o justo vai viver pela sua confiança em Deus, que sim, vai afetar a sua lealdade, que sim, vai afetar o seu procedimento, com certeza. A verdadeira confiança afeta o nosso comportamento. Mas o ponto é, o contraste que Deus está fazendo aqui para Abacuque é: enquanto o perverso confia em si, o justo confia em Deus. O justo não depende da sua própria estratégia, o justo não depende da sua própria força, o justo não depende da sua própria visão de mundo, o justo não depende daquilo que ele acha que deveria acontecer ou não. O justo confia em Deus. Esse é o destaque aqui do texto. O perverso só é perverso porque ele está confiando em si mesmo. Ele confia no seu senso de moralidade, ele confia no seu senso de justiça, ele confia na força do próprio braço. Mas o justo não. Abacuque não seja encontrado enquanto um perverso, mas seja alguém que confia no Senhor, e que, porque confia no Senhor, espera no Senhor. Abacuque precisava esperar no Senhor, porque ainda o Senhor traria a sua salvação em Jesus. Mas da mesma maneira, nós, depois que vimos Jesus, precisamos ainda esperar no Senhor, porque ainda há o dia da consumação, da restauração de todas as coisas. Ainda precisamos, como Abacuque, esperar no Senhor, confiar que o Senhor fará justiça no tempo certo, que Ele trará resolução para os nossos problemas. E nós não devemos confiar em nossa própria estratégia, e nós não devemos confiar na nossa própria visão de mundo, mas confiar no Senhor, porque o justo viverá pela sua confiança no Senhor, e não pela sua confiança em si mesmo.
E aí, irmãos, eu não posso deixar de lembrar do texto de Lucas 12, quando Jesus, lá a partir do versículo 35, está contando uma história, e ele diz o seguinte: estejam vestidos, prontos para servir, e mantenham suas lâmpadas acesas, como se esperassem o seu Senhor voltar do banquete de casamento. Então poderão abrir-lhe a porta para esse Senhor e deixá-lo entrar no momento que ele chegar e bater. Os servos que estiverem prontos, aguardando o retorno do seu Senhor, esses servos serão recompensados. Eu lhes digo a verdade, ele mesmo, o Senhor, se vestirá como um servo, indicará aonde vocês se sentarão e servirão vocês à mesa. Quer ele venha no meio da noite, quer ele venha de madrugada, ele recompensará os servos que estiverem prontos. E estar prontos aqui significa aguardando o Senhor. A gente passa rápido por textos assim, a gente não percebe o que o próprio Deus encarnado está prometendo. Irmãos, isso aqui era absolutamente radical e inesperado. E Jesus está dizendo que Ele, o próprio Deus encarnado, quando voltar, aqueles que estiverem esperando no Senhor, aguardando com paciência, com obediência, com perspectiva, aqueles que estiverem esperando o Senhor desse jeito, Ele vai se vestir como um servo, Ele vai se dobrar perante eles, vai dizer onde eles devem sentar à mesa, e Ele vai servi-los. Isso era o papel de um escravo na época. Não fazia sentido para um judeu ouvir que o próprio Senhor se vestiria como um servo e serviria-os à mesa. E nas palavras que Jesus está dizendo esse é o comprometimento do Deus encarnado com aqueles que esperam no Senhor. Meus irmãos, assim como eles, é difícil para a gente imaginar uma situação dessa. Um Deus que vai se vestir de servo e vai nos servir à mesa. Um Deus que vai empregar todo o seu poder, toda a sua majestade para nos servir. Que garantias temos disso? Será que isso não é bom demais para ser verdade? Mas Jesus nos deu uma garantia. Pouco tempo depois de Jesus ter contado essa história, Jesus te vestiu como um servo e foi até uma cruz. Antes disso, Jesus diz aonde os seus discípulos deveriam sentar à mesa. Ele lava os pés dos discípulos, Ele parte o pão, Ele dá aos seus discípulos, Ele promete que um dia eles teriam um outro banquete, em que eles celebrariam esse banquete na glória. Mas Jesus já se vestiu como um servo, e a garantia que temos ao olhar para o passado nos dá a garantia de que Ele fará isso no futuro. Quando olhamos para a cruz e sabemos que Deus está comprometido com o nosso bem daquele jeito, então nós podemos confiar ao olhar para o futuro que Deus vai cumprir a sua palavra. Portanto, a nossa tarefa de esperar no Senhor é ainda mais fácil do que foi para Abacuque, porque nós já vimos, nós já temos uma garantia do que Deus fez para nos servir. Portanto, vale a pena esperar. Vale a pena esperar, irmãos. Se Deus serviu assim, podemos esperar com confiança. Portanto, em tempos de crise, seja ela você esteja enfrentando agora ou em frente daqui uma semana, um ano, nós precisamos esperar com paciência, precisamos manter a nossa obediência, precisamos esperar com humildade, precisamos esperar com expectativa e precisamos esperar com confiança no Senhor. A fidelidade de Jesus no passado e a promessa de servir-nos novamente no futuro
dão forças para nós perseverarmos agora. Eu vou repetir, terminando essa mensagem. A fidelidade de Jesus no passado, a promessa de Ele servir-nos no futuro, nos dão forças para perseverarmos no presente. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado pelo livro, especialmente de Abacuque, que nos ensinam tantas coisas. E hoje, Pai, nos adverte quanto à nossa responsabilidade de aprendermos a esperar no Senhor. Capacita o nosso coração, Deus, a esperar com paciência, a esperar com obediência, a esperar com humildade, a esperar com perspectiva e a esperar com confiança no Senhor. Deus, que sejamos encontrados como aqueles servos que esperam o Senhor chegar com paciência. Que sejamos encontrados como aquela viúva incessante que não desistiu do seu posto, que não deixou de clamar, que não deixou de pedir. Que sejamos deste modo perseverantes na nossa espera no Senhor. E que aguardemos aquele tão desejado dia em que o próprio Senhor nos servirá às mesas. Que dia glorioso, que maravilhoso que será, Pai. Que vejamos o nosso presente da perspectiva daquele dia, em que as nossas dores e sofrimentos em nada podem ser comparadas. Assim oramos em nome de Jesus, pedindo que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as eternas consolações do Teu Santo Espírito, Pai, sejam sobre as nossas vidas durante essa semana, nos capacitando a esperar no Senhor. Pois assim oramos em nome de Jesus. Amém.